E a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, preparou um dossiê para denunciar o que considera violações em série aos direitos humanos. A ASFAV entregou à oposição na Câmara um documento catalogando 59 ofícios enviados nos últimos 2 anos para órgãos do governo e entidades que defendem os direitos humanos no país. A associação relata casos de tentativas de suicídio, má qualidade da alimentação, distribuição de água suja, falta de banheiro e material de limpeza. O documento também constata o cerceamento ao direito de defesa dos acusados por parte do Supremo Tribunal Federal. O dossiê enviado pelas famílias está em análise pelo gabinete do líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco. A ideia é criar uma comissão externa para apurar as denúncias. E a gente segue nesse assunto porque o nosso contato agora é com a advogada Gabriela Ritter, ela que é presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Gabriela, muito boa noite, obrigada pela entrevista, obrigada pela participação aqui em Oeste Sem Filtro, parabéns aí pelo trabalho de organizar e dirigir essa entidade, Gabriela. Queria falar um pouquinho sobre esse dossiê, mas antes, trazer aqui para quem nos acompanha um panorama dessa associação, que ajuda tanto os envolvidos no 8 de janeiro como também os familiares. Hoje, quantas pessoas são afetadas, são atendidas direta e indiretamente pela ASFAV e como a entidade se mantém, Gabriela? Boa tarde, Paula. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você hoje pela primeira vez. A nossa entidade ela atua em várias linhas de atuação. Então, a primeira delas é a pressão política, trabalhando dentro do parlamento desde o início em que as violações começaram a acontecer. Nós trabalhamos também na parte de voluntariado, nós temos várias pessoas que atendem psicologicamente, juridicamente as pessoas e também financeiramente através de doações que a entidade recebe. Todo o nosso trabalho ele é voluntário, então ninguém recebe nada por fazer esse trabalho, é uma questão assim civil, uma questão de sentimento de amor a essa causa e as violações que as pessoas sofrem, a nossa contribuição que a gente pode estar fazendo, tendo em vista que uma das pessoas envolvidas é o meu pai, então, desde o início, eu entrei nisso por essa situação. Gabriela, deixa eu incluir os meus parceiros aqui de bancada nessa conversa. Ana Paula Henkel. Boa noite, Gabriela. Obrigada pelo trabalho. E, Gabriela, 2 considerações, uma pergunta e uma consideração. A pergunta é quantas pessoas, quantos nomes estão nesse documento, já que quando nós abrimos todas as notícias em relação aos julgamentos do 8 de janeiro, é triste ver lotes, né? Como se os nossos compatriotas fossem animais. Lote 1, lote 2. Quantos nomes estão nesse documento? E outra é um pedido para você. Você poderia, por gentileza, traduzir todo esse documento para o inglês e enviar para a Revista Oeste, porque eu também vou distribuir esse documento por aqui? Oi, Ana Paula, que prazer estar com você. Com certeza vamos fazer a tradução desse documento. Hoje existem mais de 2.000 pessoas envolvidas nos atos do 8 de janeiro e, obviamente, que nós não temos um controle total dos nomes das pessoas, porque todas as semanas ocorrem novas prisões, novas investigações, inquéritos que vão se multiplicando e a gente não tem um controle total. Mas são mais de 2.000 pessoas que estão hoje sendo investigadas pelo STF, mais de 300 pessoas já condenadas e pessoas que estão aguardando julgamento e a todo instante sendo intimadas para prestar esclarecimento. Então, não temos um número total, mas são mais de 2.000 pessoas hoje que nós defendemos. Pergunta agora é de Silvio Navarro. Gabriela, boa noite. Eu também queria parabenizá-la pelo trabalho e pelo esforço, porque, aliás, estamos diante de um governo, por exemplo,
onde a mulher de um traficante de drogas, que atende pela alcunha de dama do tráfico, ela entra pela porta da frente do Ministério da Justiça e do Ministério dos Direitos Humanos, mas é um governo que grita sem anistia para os presos do dia 8 de janeiro. A minha pergunta é se temos alguns casos, um ou mais, de riscos de morte hoje nos presídios, pessoas que evidentemente talvez estejam na papuda, sobretudo. Temos sim, nós temos idosos mais de 70 anos que estão presos. Para vocês terem uma noção, no CIR, que é o local onde os idosos estão, existem uma cela que é para 18 idosos e tem 41. Nós temos o seu Jorginho, temos o pastor Shalom, que tem vários problemas cardíacos. Já pedimos a transferência dele, inclusive, para o estado de Belo Horizonte. A advogada dele, a doutora Carolina, fez o pedido. Estamos aguardando atendimento médico, e existem também presos na Argentina, são 5 presos. A Ana Paula, que é a única mulher que está presa, ela tem uma doença autoimune, ficou muito tempo sem receber a medicação, recebendo ameaças, e todos eles estão sendo muito torturados psicologicamente, porque, veja bem, hoje eles não têm nem o cálculo da pena, não foi homologado pelo Alexandre de Moraes. Então, as pessoas não têm noção de quanto tempo elas vão permanecer sem progressão do regime, como que vai ficar toda essa situação. Então, não só os presos, quanto as famílias, os tornozelados. Então, a situação ela é crítica demais, existem muitas particularidades, a gente trabalha sempre denunciando. Tem 59 protocolos no nosso documento, mas foram feitos centenas, porque quando a gente oficia o STF, são 11 protocolos para cada ministro. Então, assim, é um trabalho que vai contendo a sangria. A gente vai denunciando conforme as coisas vão acontecendo. Hoje já recebemos mais denúncias, já tem outros protocolos para serem feitos, e o nosso trabalho é de registrar isso para a história, para que não se diga que não aconteceu, e atuar em várias frentes, a anistia, depois queremos a punição dos agentes envolvidos, estamos lutando muito para isso, e é um trabalho de bastante comprometimento. Pergunta agora é de Adalberto Piotto. Doutora Gabriela, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado por nos atender aqui. Nós estamos vendo aí desses casos de perseguição política com tudo o que ditaduras fazem da forma mais horrenda. E um enunciado aqui, logo quando anunciamos sua entrevista, que o documento que a senhora tem em mãos aí também constata o cerceamento ao direito de defesa dos acusados por parte do Supremo Tribunal Federal. Doutora, a quem recorrer numa situação como essa? Porque é inimaginável, ou era inimaginável até bem pouco tempo, que nós tivéssemos um Supremo tão ativista e tão fora da lei como a gente está vendo. E fora da lei no sentido de, eu vou citar apenas um caso, de não garantir o devido processo legal. Este Supremo que se diz garantista, a senhora ouviu isso recentemente dos próprios ministros. Não garantem absolutamente nada a estes presos especificamente. Estes não têm direitos como qualquer outro preso ou qualquer outro acusado teria no devido processo legal brasileiro. Eles não têm direito ao devido processo legal. Se é o Supremo a fonte dessa insegurança jurídica e até dessa perseguição, eu entendo que a senhora está tentando politicamente ganhar espaço e ver se há uma reação, mas a senhora acorda todo dia e vê essa situação, o que a senhora pensa? Porque eu me solidarizo com o seu trabalho, mas eu vejo o Supremo e o Supremo se mostra irredutível dentro dessa marcha de insensatez jurídica que resulta na perseguição de brasileiros. Como ir adiante com isso, doutora? O que mais é possível ser feito? Eu sofro na pele tanto a perseguição com a minha pessoa, minha família, e com tantas, a família 8 de janeiro, que foi o que nós nos tornamos. Então, assim, teria quem recorrer relacionado às violações de prerrogativas de advogado? Sim. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual nós já recorremos por inúmeras vezes. Fizemos, inclusive, uma manifestação em abril de 2023, lemos uma carta com um apelo para que a OAB se posicionasse
não fui recebida naquele momento. Depois, posterior, recebemos as notas deles, né? Eles mandam uma resposta que é padrão, dizendo que eles mantêm o diálogo e esse diálogo não leva a lugar nenhum. Então, assim, estamos lutando para que o ministro Alexandre de Moraes seja incluído no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas de Advogados. Nós já iniciamos o trâmite, né, que tem que ser feito, e estamos aguardando para que ele seja incluído. E, assim, tudo que é possível dentro do nosso alcance nós estamos fazendo. E todo dia em reuniões surgem novas ideias e a gente sempre traça com muita responsabilidade, porque precisamos ter muita cautela nas nossas ações para que não se coloque todos dentro de um inquérito e que a gente não consiga mais exercer o nosso trabalho. Então, continuamos recebendo ideias também de colegas advogados, de profissionais, juristas, e seguimos firme fazendo tudo que estiver ao nosso alcance. Carlo Cauti. Doutora, boa noite, obrigado pela entrevista. Eu vi no relatório que vocês produziram que muitas ações foram feitas a nível internacional também, na OEA, em outras entidades nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Ou seja, essa denúncia sobre os abusos, os excessos, essas denúncias estão sendo levadas a instâncias globais, multinacionais, internacionais. Qual é o resultado disso tudo até agora? O que vocês esperam que possa ocorrer com o passar dos meses e se já teve algum tipo de retorno por parte dessas instâncias? Sim, o nosso trabalho sempre foi desde outubro de 2023, quando nós protocolamos mais de 100 denúncias juntamente com um grupo de 12 advogados de violações de direitos humanos na Comissão Internacional de Direitos Humanos, Interamericana, de Direitos Humanos. E depois dali surgiram outros contatos com parlamentares americanos, o qual nós entregamos documentos em inglês, participamos de uma audiência pública juntamente com parlamentares do Brasil, estivemos no CIPEC agora há poucos dias, no final de semana passado, onde nós fizemos um trabalho muito importante, tivemos acesso a várias pessoas dentro do governo também americano, entregamos sempre com o nosso relatório em mãos, conversando com essas pessoas todas, e nós estamos vendo a possível condenação do ministro Alexandre de Moraes agora, possivelmente, pelo governo americano. Então, a gente tem feito esse trabalho e a gente está sentindo que talvez tenha um retorno a partir daí, com essa mudança no cenário americano através do Trump, e é isso que a gente pode estar fazendo. E tentando fazer com que o ministro Alexandre de Moraes seja reconhecido mundialmente como um ditador. Então, nós já estivemos no parlamento argentino, temos uma previsão de estar no parlamento europeu, e esse é o nosso trabalho, de fazer essa pressão porque dentro do país, como vocês viram no relatório, nós já oficiamos mais de 27 instituições diferentes, mais de uma vez, a maioria delas. Então, a pressão precisa vir de fora para dentro, é nisso que a gente acredita. Gabriela, só reforçando aqui, Cauti perguntou das instâncias internacionais, você acabou de nos dizer que já oficiou a mais de 27 instituições aqui no Brasil. A gente traz essa informação de que esse relatório atualizado da situação dos envolvidos no 8 de janeiro foi entregue ao líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco. O que ele disse para a senhora ao receber esse relatório? Quais são os próximos passos? O que ele disse que é possível fazer a partir da atualização desse relatório, Gabriela? Estamos na expectativa que se crie uma comissão externa para verificar essas denúncias que a gente tem feito. Então, o nosso trabalho foi voltado a isso, a demonstrar para ele que dentro do Brasil a gente já fez todo o possível e esperamos que ele realmente tome uma providência para a investigação de tudo isso. Eles nos disseram que muitas das violações e das coisas que estão acontecendo, eles não tinham conhecimento. Então, a gente percebe quanto mais a gente fala, mais a gente denuncia, e dos mais diversos lugares, percebemos que as pessoas elas não têm uma noção clara do que acontece e que ainda vem acontecendo. Tem pessoas que nem sabem que tem pessoas presas relacionadas ao 8 de janeiro até hoje. Então, o nosso trabalho é de não se calar e continuar denunciando aonde for possível.
Falando desse trabalho, Gabriela, da importância de não se calar, no próximo dia 16 de março estão convocadas em manifestações no Rio de Janeiro. A pauta Anistia Já. Quero saber se a entidade apoia esse movimento, se vocês estarão presentes, a importância desse movimento para comunicar à sociedade brasileira o que está acontecendo aí com os envolvidos no 8 de janeiro. Com certeza, um dos traços da instituição é fazer manifestações. A gente já fez diversas manifestações, fizemos fóruns dentro do Parlamento brasileiro, tivemos 2 oportunidades de trazer juristas para falar sobre o 8 de janeiro, então o nosso foco é voltado em manifestações e nós procuramos participar de todas. E estaremos com certeza no dia 16 fortalecendo essa pauta que é a nossa pauta hoje, infelizmente, a anistia. Queríamos muito que tivesse anulação desses processos, mas não é uma realidade hoje do Brasil. Estamos lutando para que a anulação seja feita. Porém, o que temos por hora é a anistia e estaremos participando sim da manifestação.